A dipirona é um dos remédios mais vendidos do Brasil. Provavelmente tem um na sua casa agora. Dor de cabeça? Dipirona. Febre? Dipirona. Dor no corpo? Dipirona de novo. Aqui no Brasil, isso é completamente normal. Você entra em qualquer farmácia e encontra na prateleira, sem receita, sem pergunta, sem nada. Mas nos Estados Unidos, esse remédio é proibido. Há mais de 50 anos. Não é só lá. Reino Unido, Japão, Austrália, todos proibiram. E o Brasil? Continua vendendo normalmente. Por que essa diferença existe? E o que ela diz sobre a forma como o Brasil trata os medicamentos? A dipirona não é um remédio novo, não. Ela foi criada na Alemanha em 1920, há mais de 100 anos. Durante décadas foi usada no mundo inteiro, Europa, América, Ásia, sem grandes questionamentos, até que em 1934 apareceu o primeiro caso. Mas o alerta estava dado. Nas décadas seguintes, outros casos foram aparecendo, poucos, mas o suficiente para chamar a atenção. E aí vieram os anos 70. A FDA, a agência regulatória mais respeitada do mundo, decidiu que o risco não valia a pena e retirou a dipirona do mercado americano. A Austrália e outros países seguiram o mesmo caminho, cada um com a mesma lógica. Existem alternativas? Por que correr o risco? O Brasil não chegou à mesma conclusão e até hoje a dipirona continua nas prateleiras, sem receita, sem restrição e sem aviso. Mas o que exatamente acontece com o corpo? O sangue humano tem vários tipos de células: glóbulos vermelhos, plaquetas e os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são o exército do nosso corpo. Eles identificam vírus, bactérias, fungos e eliminam, antes que causem dano. Agora, imagine o que acontece quando esse exército some. Em algumas pessoas, a dipirona pode desencadear uma reação. O sistema imune começa a destruir os próprios glóbulos brancos e eles despencam. E esse problema tem nome: a granulocitose. E é o mais traiçoeiro e começa igual a qualquer coisa simples: febre, dor de garganta, cansaço, sintomas que qualquer pessoa ignoraria ou trataria com mais dipirona justamente. Só que sem os glóbulos brancos, qualquer infecção pode matar. Estudos mostram que a mortalidade da granulocitose grave fica entre 10% e 16%. A pessoa usa dipirona por dias, às vezes semanas, começa a se sentir mal, vai ao médico achando que é uma gripe e descobre que o sangue parou de funcionar. Quando identificado cedo, o tratamento funciona. Em média 21 dias depois, os glóbulos brancos voltam. Quando identificados tarde, não dá tempo. Aí vem a pergunta que divide os especialistas: qual é a chance real disso acontecer? Na Polônia, um país que consome 75 milhões de comprimidos por ano, foram registrados 0,16 casos por milhão de usuários. Mas a dipirona não está sozinha nessa lista. Existem outros remédios que você provavelmente tem em casa e que são proibidas em boa parte do mundo. O primeiro é a nimesulida, anti-inflamatório popular, muito usado no Brasil. Dor de cabeça, dor menstrual, febre. Vende sem receita em praticamente toda farmácia. Nos Estados Unidos nunca foi aprovada. Reino Unido, Alemanha, Austrália nunca autorizaram. Japão, Argentina, Canadá proibiram. A Europa toda restringiu doses altas. O motivo? Estudos mostraram que a nimesulida pode causar danos sérios ao fígado. Casos de hepatite grave. Na Europa, 2 pessoas precisaram de transplante de fígado.
Depois de avaliar os dados, a Agência Europeia de Medicamentos concluiu: o risco não compensava. O Brasil continua vendendo. O segundo, os descongestionantes nasais com pseudoefedrina, muito comuns no Brasil para resfriados e sinusite. Nos Estados Unidos e na Europa, essa substância é controlada como tarja preta, não porque o remédio faça mal, mas porque a pseudoefedrina é um dos ingredientes usados na fabricação de metanfetamina. Aqui no Brasil, você compra numa farmácia de bairro, sem pergunta, sem controle e sem nada. Tudo isso aponta para uma mesma direção. O Brasil tem uma relação com o remédio que não existe em nenhum outro país. A farmácia brasileira virou um lugar à parte. Remédio, perfume, chocolate, suplemento, maquiagem. E ninguém acha isso estranho. Os estrangeiros vêm aqui no Brasil e ficam em choque. Remédio que lá precisaria de receita médica, aqui está na prateleira do lado do shampoo. E isso criou uma cultura muito forte de automedicação. A família indica, o amigo indica, a internet indica, e a pessoa vai na farmácia e compra, sem médicos, sem exames, sem diagnósticos. Isso funciona na maioria das vezes? Sim. Mas é exatamente nessa lógica que o risco se esconde. Porque quando algo dá errado, ninguém relaciona o problema com o remédio. A pessoa simplesmente ficou doente. Então, a dipirona é perigosa? A maioria das pessoas que tomam não vai ter nenhum problema. Estatisticamente, o risco é baixo. Mas a pergunta real é: você sabia que esse risco existia? Porque metade do mundo decidiu que a população precisava saber, e que sem essa informação, o melhor era simplesmente não vender. O Brasil fez uma escolha diferente. Deixou o remédio nas prateleiras, sem aviso e sem campanha, e sem debate público. E milhões de pessoas continuam tomando sem saber de nada disso. A dipirona não é o problema. O problema é que a gente nunca se perguntou se deveria questionar.